Acabamos de transmitir direto do plenarinho 4 da Assembleia Legislativa a primeira reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para avaliar o projeto que autoriza a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal da União. Esse projeto já passou pelas comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Depois que receber o parecer da fiscalização financeira e orçamentária, ele estará pronto para ser votado em plenário em primeiro turno. Na reunião, o parecer do deputado Zé Guilherme, do PP, presidente da comissão, foi distribuído em avulso, ou seja, foi entregue aos demais deputados para que eles possam se inteirar do conteúdo antes de votar. A previsão é de que isso aconteça na terça-feira da semana que vem, ou seja, que o projeto volte a entrar em pauta. Segundo o governador Romeu Zema, a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal é necessária para a renegociação da dívida com a União, calculada em 160 bilhões de reais. A adesão ao regime de recuperação fiscal tem sido bastante criticada por parlamentares da Assembleia e pelos servidores públicos por prever o congelamento salarial do funcionalismo público por 9 anos e também a venda de estatais, além da precarização dos serviços do Estado, como alegam os servidores. Na semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, e líderes da casa se encontraram em Brasília com o senador e presidente do Congresso Nacional, o mineiro Rodrigo Pacheco. Eles discutiram uma solução política para o pagamento da dívida de Minas com a União. O senador Rodrigo Pacheco se comprometeu a levar ao presidente Lula uma proposta que inclui a federalização de estatais do Estado, como a Codemig, também a cessão à União de créditos a receber pelo Estado, como indenizações pela tragédia crime de Mariana, e também a reavaliação dos juros e do montante da dívida. Ainda na tarde de hoje estão previstas outras 4 reuniões de comissões da Assembleia. A reunião ordinária de plenário desta terça-feira, que deveria ter sido aberta às 14h, ela deixou de ser aberta em sinal de pesar pelo falecimento ontem do ex-presidente da Assembleia e ex-governador Alberto Pinto Coelho. Ele foi sepultado na manhã de hoje no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. Um dos mais admirados e respeitados políticos de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho morreu aos 78 anos, depois de lutar por 3 anos contra a leucemia. Nós vamos voltar ao plenário 4 da Assembleia, onde acabam de ser reabertos os trabalhos, dessa vez, da Comissão de Administração Pública. Vamos acompanhar. Comissão. Sobre a mesa os requerimentos que estão em mãos do deputado João Magalhães, líder de governo. A presidência suspende os trabalhos para que ele possa conferir os requerimentos. Suspensos os trabalhos na Comissão de Administração Pública. Outras 4 reuniões também devem acontecer na tarde de hoje aqui na Assembleia. Nós vamos para o intervalo e voltamos a qualquer momento com a cobertura dos trabalhos de hoje aqui na Assembleia Legislativa. TV Assembleia Política ao Vivo, transparência no ar. Você sabe quais as funções exercidas por um conselheiro tutelar? O que ele pode, o que ele não pode fazer, como é escolhido e por quanto tempo fica no cargo? Aqui em Belo Horizonte, a eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares foi anulada e o novo pleito vai ser realizado em dezembro. No panorama dessa semana, vamos falar sobre o trabalho dos conselheiros tutelares. Um assunto importante não só para os pais de crianças e adolescentes, mas para toda a sociedade. Eu espero você. Até lá.
Deputado Ulisses Gomes quer fazer uma retificação. Presidente, só obrigado pela um minuto apenas de correção. Eu cometi um equívoco enorme aqui. Não posso deixar de, ao manifestar e registrar a posição de cada um dos nossos deputados e deputadas do bloco que estão nessa luta. Não deixei de falar do grande companheiro, lutador, guerreiro, Betão, que está nas comissões, no plenário, lutando, participando em cada uma das atividades, junto com o nosso bloco de oposição, nesse enfrentamento de obstrução. Então, aos 20 deputados e deputadas, juntamente com o companheiro Betão, o nosso reconhecimento aqui dessa importante luta. Muito obrigado. Deputado Ricardo, eu vou só no prosseguimento e te passo a palavra, tá ok? Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação. Tá. De pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de Lei 1202-219, primeiro turno, autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a votação nominal do requerimento da retirada de pauta do projeto de lei 1202/2019 do governador Romeu Zema, sala de comissões de 20 de novembro, deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 120, 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 1202/2019 do governador Romeu Zema, sala das comissões, 20 de novembro, deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve requer Vossa Excelência, nos termos do artigo 120, 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 1202/2019 do governador Romeu Zema. Deputado Sargento Rodrigues, pois não? Mediante o acordo, nós estamos retirando os requerimentos. Ok. Retirado o requerimento, então. Projeto de lei 1202/2019, na qualidade de relator, determina a distribuição do avulso do parecer. Autorizo a divulgação das emendas apresentadas e as que vierem a ser apresentadas no STL. Com a palavra, deputado Ricardo. Obrigado, nobre presidente. Quero aqui saudar todos os deputados e deputadas presentes nessa comissão. Saudar todo o povo mineiro, em especial os servidores, população que nos acompanha presente aqui nesse plenário e também nas galerias e mais ainda em toda Minas Gerais. A população mineira tem sido surpreendida nos últimos dias com essa triste notícia de uma proposta de um governo que se diz ser novo, mas que quer praticar em Minas Gerais aquilo que o Brasil viu ser praticado no desgoverno do Temer e mais ainda no desgoverno do Bolsonaro. E aí, eu quero aqui saudar os nossos deputados, colegas do Bloco Democracia e Luta, liderados pelo nosso líder, deputado Ulisses, nossa deputada Beatriz Cerqueira, professor Cleiton, nosso amigo Luizinho, e todo o Bloco Democracia e Luta, que desde o início quando essa discussão chegou na casa, trouxe às claras a proposta que o Estado quer fazer com Minas Gerais. É um desmonte, é o fim de política pública, é o fim de investimentos, é o congelamento de salários e o pior de tudo, gente, é o risco de colocar a vida do povo mineiro em situação ainda mais delicadas. E aí eu trago aqui, deputado Luizinho, uma situação muito lamentável ocorrida conosco, lá no norte de Minas. Crianças morreram porque não existia antídoto na cidade. É isso mesmo. Nesse mês de novembro, infelizmente, nós tivemos ocorrências da perda de vida de crianças em função da ausência do Estado, em função da falta de comprometimento do governo do Estado para com as pessoas que precisam. Então, trago aqui hoje mais uma denúncia do descaso do governo de Minas Gerais. Eu tenho aqui em mãos um atestado de óbito de uma criança que sofreu uma picada de escorpião e simplesmente não existia antídoto no município de Varzelândia, no extremo norte de Minas, na minha região. Uma criança da zona rural
que não teve acesso à medicação no tempo necessário. Faleceu de insuficiência respiratória aguda por efeito do veneno do escorpião. E é isso, nobres colegas, é isso que nós vimos. O único lugar que possuía medicação para esse tipo de emergência fica em São João da Ponte, no mínimo meia hora de viagem de um ponto para outro. A população do município de Varzelândia está vivendo um surto de ataques de escorpião, o que é comum na região do Calor, na região norte de Minas, o Jequitinhonha e Mucuri, que os animais peçonhentos afloram nesse período. E aí a ausência do Estado, a ausência de política pública, que agora pode ser comprovada ainda mais com a proposta de redução de investimento e mais ainda com redução de recursos para a área da saúde, para a área da educação, pode ocasionar em mais risco de vidas. No dia 27 de outubro, um menino de 7 anos morreu em consequência da picada de escorpião. A criança, o qual tive a oportunidade de conhecer a mãe, a família e nos solidarizar com eles, o Thales, até emociona, sabe, Luizinho? Tive com a mãe, tive com os familiares, e a gente vê que uma vida foi ceifada em função do Estado não estar presente. Aí vocês imaginam um regime de recuperação fiscal que vai sucatear mais ainda a máquina pública, que vai diminuir o número de investimento na saúde para garantir com que crianças possam ter o atendimento, idosos possam ter o atendimento, quando do momento de situações como essa ocorrida com as crianças lá em Varzelândia, e nesse caso aqui, até me comoveu muito de conhecer as famílias e saber que eles deixaram de ter seus filhos no colo dos pais, das mães, em função de não ter o atendimento imediato. E aí, o Thales Miguel Gonçalves, de 7 anos de idade, perdeu a vida porque em Varzelândia não tinha o antídoto para a picada de escorpião. E aí não tinha por vários fatores. E nós não viemos aqui levantar culpados. Nós viemos aqui trazer uma situação delicada que ocasionou a perda de vidas e que, nesse caso, lá em Varzelândia, não foi só uma, 7 dias depois, no dia 8 de novembro, uma criança de 2 anos também foi picada e, infelizmente, eu fui informado nos últimos dias, estive lá no sábado, também faleceu. Só nesse ano, no município de Varzelândia e na região, 116 casos de picada de escorpião foram registrados. E aí, como não existia antídoto no município, as pessoas se dirigiram à cidade de São João da Ponte, que prontamente acolheu aqueles que chegaram a tempo. E eu quero aqui cumprimentar e saudar a toda a equipe do Hospital São Geraldo, lá no município de São João da Ponte, a presidente do hospital, a Bianca Ferreira Campos, que sempre precaviu para que não ocorresse esse tipo de óbito e esses ocorridos pudessem ser sanados. Mas lá em Varzelândia, o município não teve condição mínima de garantir a segurança e o bem-estar aos pacientes. E aqui eu não faço juízo de valor de quem é a culpa, se houve negligência, de quem pode ser responsabilizado. Mas eu trago aqui, deputado Ulisses, a preocupação de onde que afetará se uma proposta como essa do governo do Estado passar nessa casa. E o Bloco Democracia e Luta, os nossos colegas parlamentares, têm trazido, conjuntamente conosco, desde o início que essa discussão chegou aqui nessa casa, que outra forma de propor um regime de recuperação fiscal pode ser dialogado, pode ser proposto. Dialogamos aqui a questão da incorporação da Codemig, da Gasmig, também da Semig e outros passivos que o Estado possa vir a ter, mas não acreditamos, deputados e deputadas, que congelar salários, que encerrar com concursos, que, inclusive, colocar em risco a possibilidade de não ter os repasses constitucionais para os municípios, seja a melhor forma de discutir um regime de recuperação fiscal. É possível uma outra saída. Deputado Ricardo, para concluir, por favor. Então, em Minas Gerais, nós estamos assim, vulneráveis a essa situação. E aí eu queria pedir aqui ao nosso líder do governo e aos colegas da base governista que pudesse levar ao nobre governador e ao secretário de Saúde a nossa proposição de lei
né, para que, enquanto ela não tramita nessa casa, o qual contarei com o apoio de todos os deputados, e gostaria que todos fossem signatários dessa proposta, que o governo deliberasse por deliberação, por resolução ou por decreto, para que todos os hospitais da rede SUS, vinculados, né, ao SUS em Minas Gerais, possuísse e tivesse disponível em suas prateleiras o antídoto ou outros medicamentos congêneres, né, para atender essa questão de animais sinantrópicos. É inadmissível termos o risco de perder mais vidas em Varzelândia, porque a Superintendência Regional de Saúde não dispõe do equipamento para Varzelândia. E aí, gente, um município de médio porte como Varzelândia, que não tem acesso, você imagina uma cidade de 5 mil, 3 mil moradores, que é a maioria dos municípios de Minas Gerais. Então, queria aqui falar que nós propusemos a essa casa uma alteração, né, na Lei 13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, e que lá não dispunha da obrigatoriedade dos hospitais municipais, né, dos hospitais da rede SUS do Estado de Minas Gerais, terem, né, os antídotos para combater aí essa questão dos animais sinantrópicos. Então, nosso pedido aqui aos nobres colegas, né, amigos do governador, aliados do governo e também do secretário de Saúde, que ao invés de até tramitar essa nossa proposta aqui, que eu quero muito contar com o apoio de todos, para que seja uma proposta coletiva, que o Estado delibere de imediato, via resolução, via decreto, que todos os hospitais, a partir de amanhã, tenham esses antídotos. Não podemos correr o risco de perder mais familiares em detrimento de picada de cobra ou picada de escorpião e animais peçonhentos. E aí, tudo isso tem a ver com o regime de... Deputado, para concluir, por favor, deputado. E eu concluo pedindo aqui que essa casa possa discutir mais esse projeto, achando alternativa, para que ao invés de congelar salário, para ao invés de tirar investimento na saúde, na educação, inclusive no combate, né, ao enfrentamento à seca e à pobreza, como é feito hoje com o FEM e como é feito com o FIDRO, que não são investidos na área proposta, nós possamos aprimorar o debate numa proposta que seja bom para Minas Gerais, em especial para o serviço público, de qualidade, com valorização do servidor e para o povo mineiro que sofre no dia a dia a falta do Estado na vida deles. Muito obrigado, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária de amanhã para apreciar o PL 908-23 e 3452-22. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.